Você provavelmente já ouviu que sem tráfego pago você nunca vai conseguir vender nada aqui no digital, né? Pois é, e se eu te dissesse que essa é uma das maiores mentiras que se contam por aqui no marketing digital? Hoje eu vou abrir o jogo com você. É possível sim vender e muito sem gastar um tostão com tráfego pago. E inclusive é assim que todo mundo deveria começar. Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Eu sou Camila Tucunduva, mentora de Experts 7D. Galera que já tem produtos digitais, que está montando seus produtos digitais e que quer crescer com muita honestidade, com muita qualidade, com autoridade. E tudo tá rimando agora. Se esse é o teu momento, se você é uma pessoa que tem cursos, mentorias, produtos digitais e quer crescer pra caramba, sabe que o digital é o lugar, já se inscreve aqui no meu canal, porque todos os vídeos, todo o conteúdo que eu crio por aqui é para te ajudar na tua jornada do zero até o seu milhão aqui no digital. Bora então pro vídeo de hoje, que eu vou te contar como que você vai vender sim os seus infoprodutos sem gastar um tostão com tráfego pago. Pois é, já me disseram muitas vezes, talvez você já tenha ouvido, tem que botar dinheiro, não tem jeito, tem que colocar muito dinheiro, senão você não vende nada, senão você, melhor nem começar, você não é ninguém por aqui. Ó, mentira da barata, tá? Inclusive, começar sem investir nada é exatamente como eu ensino os meus alunos e os meus mentorados. E começar não quer dizer que você vai fazer só o seu primeiro lançamento sem investir nada. A hora de botar dinheiro é lá pra frente, quando seu produto já tá validado, quando você já fez caixa para sua empresa, quando você pode investir, e não no começo quando você tá testando tudo, né? Mas como o mundo do marketing digital tem certas regras, tem um monte de gente, um monte de guru falando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, só funciona desse jeito, só funciona assim. E na verdade, quando você pega para fazer do seu jeito, quando você pega para entender como as coisas são, você chega à conclusão de que, pera lá, não é bem assim. Tem outras formas de fazer. E foi justamente isso que aconteceu comigo quando eu comecei lá no digital. E eu ensino hoje milhares de alunos a criarem seus produtos digitais, vender muito, sem colocar dinheiro nenhum e colocar tráfego pago só na hora certa. A questão é que antes de você começar a usar o seu dinheiro para potencializar, impulsionar os seus anúncios e chegar a cada vez mais pessoas, você precisa ter uma base forte, uma fundação forte. Você precisa de posicionamento, de branding e estratégias consolidadas para o seu negócio. Presta atenção que eu falei estratégias consolidadas para o seu negócio. Não existe uma estratégia que seja infalível para todo mundo. Sim, você vai ter que testar várias. Se não, é você querer construir um castelo de areia e depois não entender por que veio a onda e derrubou tudo, foi tudo por água abaixo. Uma pessoa que você já deve ter ouvido muito, talvez até lido livros desse cara, é o Simon Sinek. E ele diz o seguinte, que as pessoas não compram o que a gente faz, elas compram o porquê a gente faz. E se o seu porquê, a sua comunicação são fortes, as vendas vão acontecer, com ou sem tráfego. E essa que é a jogada. Muito bem, base estabelecida, então vamos para um passo a passo de 3 etapas para você vender sem tráfego pago. Primeiro de tudo, você precisa aprender a criar conteúdo que educa e gera desejo na sua audiência. Como que faz isso, Camila? Respira que eu vou te ensinar. Anota aí no seu caderno que não é quantidade, é qualidade com estratégia. Não é fazer post por fazer, não é postar só porque tem que postar. Toda vez que você for criar um vídeo aqui para o YouTube, um vídeo para o seu TikTok, um artigo para o seu LinkedIn, um carrossel, story, fazer uma live, qualquer tipo de compartilhamento, você vai se fazer a seguinte pergunta: esse conteúdo desperta o desejo no meu futuro cliente? Esse conteúdo resolve uma pequena dor, um pequeno problema real de quem é o meu potencial cliente? Se você responder não para essas perguntas, muda o conteúdo que você está fazendo tudo errado. Anota essas perguntas aí, você nunca mais vai fazer um post desviado nessa sua vida. Exemplo, se você vende cursos de produtividade para mães empreendedoras. Um conteúdo super bom seria como organizar a sua agenda em 3 passos para você ter mais tempo livre, sem culpa, porque mãe já vem com culpa junto, né? Pensa que no digital, quem ensina reina e quem só fica vendendo se afunda. Então, toda vez que você for criar conteúdo, pensa, o que eu estou ensinando para minha galera? O que eu estou trazendo de valor para minha galera? A vida deles vai ficar melhor depois desse conteúdo? Essa é a base de um conteúdo estratégico que engaja as pessoas, que atrai as pessoas, que faz você ser uma referência e que vai levar para as vendas dos seus produtos. Segundo ponto, a tua construção de marca pessoal e branding. E é por aí que entra a sua autoridade. As pessoas compram de quem elas confiam e de quem elas admiram. Então, para dessa jacuzice aí de eu tenho medo de me expor, eu tenho medo da câmera, eu sou travado. Tudo isso é treino, tá? Ninguém nasceu sabendo fazer esse troço aqui muito bem. Então, tem que aprender, tem que se testar, tem
tem que treinar, tem que repetir até ficar bom. E a autoridade não é barulho, tá? A autoridade não é você sair por aí mostrando teus diplomas, não. É você trazer percepção de valor sobre quem você é, quem você ajuda, o que você faz e a transformação que as pessoas têm a partir dos seus produtos. E branding é você modelar a percepção que as pessoas têm sobre você, sobre o seu valor. E fazer isso de forma intencional. O que você quer mostrar? Como você quer ser visto? Em que lugar aí, ó, nas prateleiras da mente do seu cliente você quer estar? Lá onde tem produto premium ou lá onde tem a galera do baratinho? Nenhum dos dois está errado, só decida onde você vai ficar. E construir autoridade é trabalho de todos os dias. É tipo você plantar uma árvore. Você vai ter que regar, você vai ter que adubar, você vai ter que tirar as folhas que estão podres, os galhos que não precisam mais estar lá. E por esse cuidado diário, vai chegar uma hora que essa árvore vai dar frutos e você vai poder colher para sempre. Tem esforço extra. E aí, é importante você lembrar o que um cara bastante relevante nesse mercado falou, que é o Jeff Bezos. A sua marca, a sua autoridade é o que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Então, o que você gostaria que as pessoas falassem quando elas lembram do seu nome? Um bom exercício para você fazer, hein? No conteúdo orgânico, sem tráfego, isso é muito mais verdadeiro ainda. É lá que está o seu poder. E terceiro ponto, aprender estratégias de conversão inteligente sem anúncios. Exemplo, criar eventos de vendas orgânicos. Parênteses aqui, orgânico é sem botar dinheiro em anúncio, tá? Talvez você já saiba disso, mas nunca é demais a gente retomar o assunto. Fazer aulas ao vivo, fazer workshops, imersões, criar uma lista VIP, tudo isso pode ser feito sem R$1 investido. E ainda, aprenda sobre gatilhos mentais. Os gatilhos aí que acionam a persuasão na sua comunicação com as pessoas. Exemplo, gatilho de escassez, vagas limitadas, gatilho de antecipação. Segunda-feira eu vou abrir as inscrições com preço especial. Gatilho de autoridade, mostrar os teus cases de sucesso, depoimento dos teus alunos. Se você abordar esses 3 gatilhos de forma constante no seu conteúdo, aposto todos os meus potes de Nutella que você começa a vender. A galera que está comigo na minha mentoria, que já são experts 6D e estão indo para os 7 dígitos, eles constroem listas de leads o tempo inteiro com conteúdo orgânico. Seja dos stories, seja dos reels, seja das lives. A todo momento você pode criar conteúdo para abastecer as suas listas e lá dentro fazer as suas ofertas, sem investir dinheiro nenhum. Quem gera movimento, gera venda. E quem só fica publicando esperando uma mágica, só gera frustração. E ainda, para todo mundo que está começando, se você vai lançar um produto novo, se você vai lançar o seu primeiro produto, a minha indicação é que você, inclusive, não invista nesse começo. Porque as tuas chances de ter que refazer muita coisa, reestruturar muita coisa, são gigantescas. Eu lembro muito bem da minha primeira mentoria que eu criei lá em 2020. A primeira versão dela durou para 1, 2, 3 turmas. Depois eu já mudei tudo de novo, depois mudei mais uma vez. Ou seja, a primeira versão nunca é a melhor versão que a gente faz. Ela é boa, ela tem qualidade suficiente para trazer transformação para os seus clientes e para gerar renda para você. Mas entenda que só com movimento, só com clientes reais que você vai entender o melhor formato do seu produto. Então, nada mais inteligente do que você não colocar dinheiro nessa fase de testes, nessa fase de amadurecimento. E sim, dentro dos meus cursos, dentro das minhas mentorias, eu te ensino a começar você sem equipe e sem dinheiro, porque é assim que a grande maioria da galera começa de fato. E é muito melhor você rodar os teus lançamentos, fazer teus cursos e saber que você investiu o seu tempo, a sua energia, a sua dedicação, mas não que você foi lá e vendeu um carro para fazer um lançamento achando que você ia ficar milionário com esse primeiro lançamento teu. Aí não, né? E é essencial entender que quando você abastece as suas redes sociais e você tem 200 seguidores, 500 seguidores, 2.000 seguidores, é justamente para essa galera que você vai começar a vender. E obviamente que as primeiras pessoas que vão comprar de você são daquela tua bolha mais próxima, são ex-clientes, ex-alunos, pessoas que já estão contigo, que vão comprar o seu produto digital. E aí a roda começa a girar, porque você vai ter depoimentos, você vai ter aprimoramento. E quando você for fazer o seu lançamento, quando você for colocar dinheiro para distribuição de conteúdo ou para venda direta, aí você já tem uma estrutura muito mais robusta. Você não vai só na sorte de anunciar e vamos ver quem pega. É como você começar uma fogueira pequenininha. Você junta lá os galinhos, as folhas, você assopra, cuida, alimenta e de repente vira uma fogueira gigantesca, dá pra fazer um baita no São João. E pensa bem, você nem precisou jogar gasolina ali, né? Agora presta atenção que tem alguns erros que muita gente faz que estraga tudo essa estratégia do orgânico. Anota eles também, tá? Primeiro, achar que é só postar e esperar. Já fiz lá um carrossel, tô aqui esperando.
sem intenção, sem análise, sem saber números, sem métricas. Assim, desse jeito, não tem conversão que resolva. Segundo ponto, falta de consistência. Analisa aí você com seus conteúdos se você tem frequência, se você é uma pessoa constante nas redes sociais e não daqueles que postam uma semana, daí na outra semana tá muito corrido, aí no outro mês aconteceu não sei o quê, aí você falou que ia ser toda semana e não foi, você falou que ia ser todo dia e não foi. Tem que ter constância. O orgânico precisa disso. Postar hoje e sumir amanhã é o fim da confiança para as pessoas que resolveram te seguir. Terceiro ponto, postar conteúdo aleatório. Te confesso que eu já fiz isso por muito tempo. Não coincidentemente, era a época que eu não ganhava dinheiro no digital. Falar de tudo para todo mundo. Fazer postagem sem estratégia. Não ter um calendário editorial estratégico. Você já me ouviu falar estratégia 1 milhão de vezes. Hashtag fica a dica. Quando você trabalha desse jeito, você não vende para ninguém. Pois então, tem que aprender a fazer esse troço. E fazer direito com constância. E ainda, por fim, criar uma oferta mal feita. Que ninguém entende a sua oferta, ninguém entende o valor e, obviamente, ninguém compra, né? Colocar detalhe demais, informação desnecessária ou informação de menos. A pessoa não sabe se é um curso, uma mentoria, se é de passar no cabelo ou se é de comer. Tem que ser claro e tem que trabalhar exatamente o desejo do seu cliente ou a solução de um problema que ele tem. O digital não é uma feira livre. Não adianta você sair por aí gritando: eu tenho curso, eu tenho uma mentoria, entra aqui pro meu grupo. Antes você tem que construir uma barraca bonitinha e saber qual cliente que você quer atrair. Vender sem tráfego é possível sim, mas para escalar, para chegar a grandes números, o tráfego vai te ajudar com certeza. Só que ele só ajuda se você já tem essa estrutura pronta. Não adianta você botar um monte de dinheiro num produto que não foi validado, em conteúdo que não é validado, público que não é validado, e se você não tem um processo definido para saber da onde as pessoas saem, para onde elas vão na tua esteira. Tráfego não salva produto ruim, tráfego não salva conteúdo ruim. Ele potencializa o que você já está fazendo de bom. E ainda, tráfego é uma lupa, não é um milagre. Se você vender 5 cursos no orgânico, o tráfego vai te ajudar a vender 50. Mas se você não consegue vender nem 5 no orgânico, não adianta você querer vender 500 e botar o quanto de dinheiro que for. Tem que validar sempre no orgânico antes. E continuar fazendo isso sempre. Resumindo, vender sem tráfego é possível sim. É o jeito que você tem que começar. É assim que você valida e consolida a tua estrutura. Vender sem tráfego depende do seu propósito, da sua intenção, do seu posicionamento e da estratégia que você incorpora no que você faz. Depois de você validar tudo no orgânico, aí sim, chega com tráfego pago, senta o pé no acelerador e bora chegar nos seus milhões. Mas faça isso de forma inteligente. Chega de ficar gastando dinheiro à toa sem saber exatamente o que está fazendo. Se esse vídeo fez sentido para você, se abriu sua mente, se você compreendeu melhor como as coisas devem acontecer para que você tenha sucesso no digital, coloca aqui a sua curtida, se inscreve aqui no canal e aproveita para salvar esse vídeo, para toda vez que você estiver achando que a solução está lá no tráfego, que você voltar alguns passinhos e entender que é no orgânico que está o teu ouro. Combinado? Beijo para você, se inscreve aqui no canal e eu te vejo em todos os meus outros vídeos. Até lá!